E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação dos vídeos mais assustadores do TikTok. Então apaga a luz e roda a vinheta. O assunto é truque de mágica. Dizem que quanto mais você acha que está prestando atenção, menos você verá. E pelo visto, uma simples mágica pode invocar forças que não são do nosso mundo. Esse cara estava se preparando para fazer um truque com cartas quando uma vela simplesmente acendeu sozinha atrás dele. O brother começa espalhando as cartas na mesa e faz um truque bem divertido para elas virarem ao mesmo tempo. Depois ele mostra que tem habilidade em embaralhá-las de um jeito bem estiloso. E assim que a gente acha que o truque vai começar, a vela acende sozinha. Você pode dizer que talvez essa fosse a verdadeira mágica, mas dá uma olhada na cara do cara. Ele também parece surpreso ao ver pelo celular que a vela acendeu. Para muitos dos seus seguidores se tratou de um evento paranormal. Afinal de contas, como um objeto desses pode acender por si só? Depois que uma família abandonou uma casa por causa de uma entidade, o investigador paranormal Hassan Barbá decidiu dar uma olhada no local e se deparou com um possível espírito. Ele estava filmando parte da residência quando viu algo parecido com um garoto vestido de preto ao final de um corredor. O investigador tenta iniciar uma conversa, mas o menino simplesmente caminha para o lado e some. Assim que Hassan corre até onde o garoto estava, ele não vê nenhum sinal da criança. Alguns segundos depois, uma sombra estranha aparece na outra ponta do corredor e também desaparece. Hassan corre outra vez em direção ao suposto fantasma, mostrando que não tinha medo de coisas sobrenaturais. Tá pensando que me apavora, é? Seu espírito michuruco. O garoto até aparece mais uma vez, como se estivesse brincando de pega-pega, só que agora, ao invés de correr em direção à figura estranha, o cara dá o fora do lugar. Meu irmão, se você vê um fantasma que não parece amigável, fuja. Uma atitude que eu já teria tomado há muito tempo. Na verdade, nem no lugar eu teria entrado. Você já viu um culto de libertação e se perguntou para onde o demônio vai depois de sair do corpo da pessoa? Eu mesmo sempre tive essa dúvida. E de acordo com esse vídeo, é provável que a entidade simplesmente saia andando pela porta da igreja. Dá só uma olhada. A filmagem foi feita por uma câmera de segurança localizada na saída de uma igreja evangélica. Normalmente a casa de Deus é um lugar tranquilo, mas nesse dia uma coisa pra lá de anormal aconteceu. A câmera registrou esse vulto. Alguns membros da igreja disseram que esse vulto se trata de uma presença demoníaca. Entretanto, outras pessoas acreditam que é o espírito de alguém que faleceu. De qualquer forma, é algo bem sinistro, né? A cultura mexicana tem uma relação com os falecidos que não vemos em nenhum outro lugar do mundo. Para eles, a morte é uma santa e o Dia dos Mortos é um momento de celebração nacional. Então, não seria estranho pensar que para eles é mais difícil se assustarem com espíritos ou acontecimentos sobrenaturais, você não acha? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha, pode até ser, mas eu tenho certeza que esse vídeo deixou muita gente com calafrios. Em um funeral, alguém filma uma caixa de madeira contendo as cinzas de um falecido, e no velório faz parte do costume que essa urna passe de mesa em mesa para que os parentes e amigos possam se despedir. Só que, quando as cinzas finalmente chegaram na mesa do homem que gravou o vídeo, uma coisa muito bizarra aconteceu. Enquanto filmava tal caixa, ele viu que uma espécie de mão escura apareceu atrás do objeto. Você conseguiu ver? Pela imagem, podemos observar que não há mais ninguém ali perto, e o membro parece sair de trás do objeto, o que levou muitos a acreditarem se tratar do espírito do falecido tentando dar um último adeus. Bom, de qualquer forma, essa é o tipo de mãozinha que eu não pediria pra ninguém. Uma das perguntas que mais levantam discussão no mundo é a famosa: você acredita em vida em outros planetas?
Sempre que alguém lança uma dessas numa rodinha de conversa, pode ter certeza que o assunto vai render. Mas a questão é que pelo sim, pelo não, sempre aparecem vídeos tentando provar esse ponto. E o TikTok acabou abastecendo muitas dessas teorias. Recentemente, uma gravação mostrou uma defesa militar rastreando e mirando em um objeto voador não identificado, o famoso OVNI. O suposto disco voador não era bem um disco, já que tinha uma forma triangular. Inclusive, as imagens ainda mostram vozes se comunicando através do rádio e dizendo que a situação estava fora de controle. Parece até a cena de um filme, mano. As falas vão ficando cada vez mais desesperadas e no fim das contas, eles acabam perdendo o objeto de vista. Mas aí fica o questionamento, o que será que aquela nave estava fazendo por aqui? Já chegou o disco voador! Os pais de Pet estão sempre preocupados com a segurança dos bichinhos, e foi pensando no bem-estar deles que a dona desses dois pastores alemães resolveu instalar câmeras de vigilância pela casa, para poder ficar de olho, né? Mas ela certamente não esperava que as filmagens fossem revelar uma visita um tanto quanto inesperada. No dia em que os dogs passaram a noite sozinhos, estava tudo em paz, até que algo chamou a atenção dos cães. Eles se aproximaram de uma cômoda e começaram a latir do nada. Uma gaveta então é arremessada em direção aos animais. Sem falar que ainda é possível ver um vulto se mexendo no espelho do cômodo. Fala sério, o que rolou aí, mano? Ninguém conseguiu achar uma resposta concreta, mas ficou todo mundo assustado com o fato. É impressão minha ou estacionamentos parecem ser locais muito disputados por entidades sobrenaturais. O TikTok mesmo tá cheio de filmagens sinistras desses lugares. Nesse vídeo, por exemplo, dá para ver nitidamente algo como uma moto fantasma. A lambreta está parada ali, estacionada certinha na vaga, até que de repente começa a se mexer sozinha. E depois ainda se move em direção à saída, como se quisesse ir embora do estacionamento. Há quem diga que existe uma explicação lógica para isso. Dizem que o chão pode ter vibrado com a saída de outro veículo, fazendo com que a moto se mexesse, e outros garantiram que se trata de um sistema de controle remoto. De qualquer forma, só por garantia, acho que o dono do veículo deveria fazer um seguro. Vai que qualquer dia ela decida passear sozinha e nunca mais volta. Uma garota estava gravando o que parece ser um tutorial de maquiagem quando o vídeo ganhou um tom mais macabro. Enquanto fazia um dos tipos de vídeo que mais fazem sucesso no TikTok, a menina notou que a porta do seu guarda-roupa estava se abrindo sozinha e já começou a ficar assustada, o que deu para perceber facilmente pelas suas expressões. A porta do móvel se abriu lentamente, mas do nada fechou com toda a força e fez um barulho estrondoso. Isso foi o suficiente para fazer a garota interromper o tutorial e se aproximar do guarda-roupa para ver que parada era aquela. Foi então que a luz do quarto se apagou e o clima ficou super tenso. Mas aí a gravação foi interrompida e a gente ficou sem saber o que aconteceu depois. Sem falar do mais curioso, o que estava dentro daquele guarda-roupa. Você já deve ter ouvido que crianças até os 7 anos de idade costumam estar mais conectadas com o mundo espiritual. Afinal, são mais próximas do nascimento do que qualquer um de nós. Por isso, não se assuste se o seu filho descrever com detalhes que está vendo alguém, quando claramente não há ninguém no local. Acredito que tenha acontecido exatamente isso com a menina Maria Clara, em um vídeo que foi postado pelo seu pai no TikTok. O homem estava filmando tudo, quando a garota disse que viu uma mulher parada no mato, olhando para ela. Ela tá parada? Tá. O pai fala que não há nada ali, mas como estava curioso, perguntou sobre a tal moça, e a menina respondeu que ela está bem. Como é que ela tá? Ela tá bem. Tá. Ao pedir mais descrições, a Maria respondeu que a mulher estava vestida de branco e apenas parada olhando para eles. Como é que ela tá vestida? Ela tá vestida bem. De branco? Pela forma que a pequena fala,
com tanta convicção, acho que nesse momento realmente ela observava alguma coisa estranha. Existem momentos em que com certeza as pessoas veem a vida passar diante dos seus olhos e geralmente envolvem situações muito assustadoras e inesperadas, como a que aconteceu na casa desse garoto, e para nossa sorte, ele conseguiu filmar tudo e postar na sua conta do TikTok. O rapaz começou a perceber algumas movimentações estranhas na sua residência, até que um dia finalmente conseguiu gravar um som muito estranho que estava vindo de dentro do seu armário. Ele estava com um colega no quarto que também ouviu o barulho. Em outro momento, os meninos fizeram um upload de um outro vídeo na conta oficial e nele parece que ambos levaram um belo susto. Acontece que depois de perceber uma movimentação estranha, eles conseguiram abrir a porta e ver o que estava lá dentro. Em um primeiro momento fica difícil distinguir o que estava lá, mas quando temos uma imagem iluminada, podemos ver uma sombra encostada na parede, com um formato muito estranho e assustador. Com certeza, seja lá o que for, não está querendo uma amizade sincera com esse rapaz. Corre! É o diabo! Crianças, na maioria das vezes, são induzidas a acreditarem em monstros ou seres místicos para se comportarem bem. Mas imagine só se ao invés de ter apenas um bicho-papão no armário do seu filho, terem vários e com rostos bem assustadores. Bom, foi exatamente isso que aconteceu, mas a situação toda só foi percebida depois que o vídeo foi postado. Aparentemente, mãe e filha estavam na sala de estar, filmando o momento em família, quando a câmera é virada para o armário que está aberto, e nesse momento, todo mundo que viu ficou apavorado. Acontece que conseguimos ver pelo menos 3 rostos enormes completamente deformados, como se fossem pedras presas, e você poderia até mesmo pensar que são máscaras guardadas. Mas um desses rostos pisca exatamente como um ser humano faria. Você acredita que pode ter sido apenas um reflexo da luz? Eu, particularmente, acredito seriamente que as pessoas assistem a uma quantidade muito menor de filmes de terror do que deveriam. Afinal, quem teria a coragem de sair à noite andando de motocicleta em uma rua totalmente escura, para fora da cidade e completamente sem ninguém por perto? Bom, vai ver é em uma ocasião de extrema necessidade ou algo assim. Esse rapaz estava com a sua motoquinha e uma câmera de ação presa no capacete, quando registrou uma coisa que provavelmente vai se lembrar para sempre. Ele estava andando em uma estrada de terra completamente deserta, à noite, quando ao longe, iluminado pela luz da sua moto, ele conseguiu enxergar uma figura completamente de branco, que tinha mais ou menos o tamanho de um ser humano e parecia estar encurvada, como se fosse corcunda. Ao se aproximar dessa aberração, o homem fica claramente assustado com o que está vendo e, além de gritar, ele ainda acelera ainda mais o veículo para conseguir se manter o mais distante possível daquela coisa. Algumas pessoas afirmam que o ser de branco é alguém vestido de maneira estranha, mas se assim fosse, por que uma pessoa ficaria parada no meio do nada e ainda por cima na escuridão total? Não sei te dizer. Teletransporte é sem dúvidas um dos superpoderes mais legais que existem nos quadrinhos e filmes de ficção, mas parece que essa habilidade de se mover de um lugar para o outro possa existir também no mundo real. Enquanto a ciência ainda está tentando compreender essa técnica, parece que o sobrenatural já está níveis à frente. Nessa gravação, uma câmera noturna está gravando a movimentação da rua. Pessoas vêm e vão, carros estão estacionados e tem até alguns comerciantes. Mas aí toda essa calma é interrompida por alguém que se teletransporta para o lugar e sai correndo até sumir do alcance da câmera. O mais louco é que ninguém que estava por lá parece ter visto o que aconteceu. A nuvem de fumaça aparece no meio da calçada, uma pessoa sai correndo dela e todo mundo segue a vida normalmente. Seria essa pessoa um X-Men? Enquanto se preparava para pintar a fachada de uma loja, o homem que aparece na filmagem tenta subir em alguns bancos, mas acaba se desequilibrando e caindo. Ué, mas o que tem de assustador aí, mano? Esse quadro não é as videocassetadas do Faustão, né? É, realmente. Repare bem, a tinta que o artista carregava caiu sobre ele, e de uma forma inexplicável, o produto nem chega a tocar o homem. Era para ele estar todo encharcado de azul, porém, isso não acontece.
Ele sai completamente intacto da queda e a tinta desaparece antes de sequer atingi-lo. Apesar de uma porcentagem da substância manchar o chão, grande parte dela simplesmente sumiu. Não é possível encontrar respostas só pela filmagem, e não dá nem pra falar que foi um bug no vídeo, tá mais pra um erro na realidade mesmo. Se você tem alguma teoria, já me diz aí nos comentários o que você acha que rolou aí. Cada vez mais carros têm chegado ao mercado com uma câmera na traseira para ajudar o motorista a estacionar. O que ninguém avisou é que alguns desses mecanismos podem registrar supostos fantasmas. Uma moça estava dentro do carro com alguns amigos quando percebeu que a imagem que aparecia no painel era diferente do que se podia ver do lado de fora. Enquanto havia uma caminhonete velha estacionada ao longe na rua e um senhor caminhava próximo da calçada, a imagem que aparecia no visor do veículo mostrava uma rua vazia e sem ninguém. A usuária muda o celular de posição outra vez para confirmar e, incrivelmente, o homem não aparece. Seria um fantasma? Para muitos se trata de algum tipo de farsa, ou realmente o homem não pode aparecer no vídeo. Há várias lendas de seres que não conseguem ser registrados por esses dispositivos eletrônicos. Esse simpático senhorzinho seria um deles. Há quem diga que é só um truque para conseguir algumas visualizações. Enquanto mexia no seu celular tranquilamente, parece que uma mulher foi visitada por algo que não quis se revelar por completo. O vídeo em si não oferece uma explicação detalhada, apenas mostra a moça sentada na poltrona e um cachorro no encosto do móvel, e no meio disso tudo, dá para ver uma pequena cabeça aparecendo ao fundo. A impressão que dá é que poderia ser alguém tentando observar o cômodo sem ser percebido. Como a coisa não fica muito tempo, é difícil dizer se é humano ou animal. A mulher do vídeo diz que não havia mais ninguém ali, apenas ela e seu fiel companheiro canino. Quando a moça viu as imagens, simplesmente ficou chocada e sem entender o que diacho tinha acontecido, porque um espírito apareceria no vídeo e logo depois sumiria. Simplesmente bizarro. Estacionamentos podem ser lugares assustadores na parte da noite. Quando a imaginação é fértil, a gente até aperta o passo para chegar mais rápido no carro, por medo de ser roubado. Porém, pelo que parece, não é apenas os vivos que precisamos temer. De acordo com as filmagens dessa câmera de segurança que foi postada no TikTok, os fantasmas podem estar ao nosso redor. O vídeo foi registrado na parte da noite e mostra um carro com os faróis ligados, parado em um estacionamento. A gravação continua e mostra um homem caminhando na parte inferior da imagem em direção ao veículo. Parece até que ele é o dono, só que à medida em que o cara se aproxima, ele começa a ficar transparente e desaparece no ar. Caramba, como assim, mano? Para piorar a situação, vários vultos surgem do nada e vão em direção ao veículo, sumindo logo depois. E o pior de tudo é que é possível ver uma movimentação de pessoas dentro do carro, como se elas tivessem presenciado essa cena assustadora. Não sabemos onde essa gravação ocorreu, mas segundo especialistas, se tratava de um local com grande concentração espiritual. Ainda bem que nenhum desses supostos fantasmas queriam fazer mal para ninguém, né? Andar de madrugada pela rua pode ser perigoso. Pelo que parece, não apenas por conta de ladrões, mas também por causa de espíritos assustadores. Nesse vídeo podemos ver um grupo de mulheres indo para casa depois de uma noitada e claramente se divertindo com o seu novo brinquedo, uma cadeira de rodas que foi encontrada no meio da estrada completamente abandonada. As garotas foram se revezando para andar na cadeira enquanto iam para suas casas, mas tudo começou a mudar quando elas foram se colocar na frente da câmera para aparecer no vídeo e a cadeira, que estava no fundo, começou a se sentir um pouco sozinha. Acontece que o diacho do objeto que foi largado começou a se mover em direção àquelas pessoas. Perceba que o terreno era difícil, parecia ser areia, o que deixa claro que ela não fez isso por conta do vento. A cadeira ainda atravessa o meio-fio e intencionalmente faz uma leve curva em direção ao grupo de senhoras. Olhando assim, parece que havia alguém guiando, porém não conseguimos observar nada ali em cima.
Seria algum espírito querendo pregar uma peça? Quando criança, é super comum ter medo de espíritos e fantasmas. Mas olha, ao contrário do que muita gente pensa, isso pode não ser algo bobo ou imaginação fértil. O espiritismo explica que os pequenos são mais abertos ao mundo espiritual e, por isso, têm maior capacidade em ver o paranormal. Um vídeo do TikTok mostra uma mulher adulta e uma menina brincando em uma sala. Só que ao fundo, próximo a uma porta de vidro, dá para ver outra garota que surge absolutamente do nada. Quando a adulta sai, as duas crianças trocam olhares. Em seguida, a menina próxima à porta simplesmente desaparece. Bom, eu quero ver alguém explicar isso, mano. Teve gente que não acreditou no que viu e outras pessoas ficaram assustadas com o fenômeno. Mas dentre os comentários do vídeo, alguns dizem que a criança que desaparece é um anjo da guarda. Mas será mesmo? No meio de uma gravação para o TikTok, esse jovem percebe que embaixo de sua cama, alguém colocou o rosto para fora por poucos segundos para ver o que estava acontecendo. Como ele estava olhando para a tela do celular, não observou e pegou o aparelho para usar o flash como lanterna. Porém, na hora que ele abaixou, não havia mais ninguém ali. Se olharmos mais de perto, é nítido que a aparição foi de uma garota. Mas a dúvida é, como ela desapareceu em tão pouco tempo sem deixar nenhum tipo de vestígio? E quem seria essa menina de rosto pálido e por que ela estava embaixo dessa cama? Eu nem cogitaria a ideia de dormir dentro desse quarto, depois de ter flagrado uma coisa tão assustadora. É por isso que a minha cama é box, mano, pra nenhum monstro se esconder embaixo dela. Essa mulher está fazendo seus passos no corredor escuro de uma casa, o que é bem comum no mundo do TikTok. Porém, em um determinado momento, uma segunda pessoa aparece no vídeo e some logo em seguida. Olhando assim, a figura estranha parece ter a pele pálida, longos cabelos escuros e olhos brilhantes. A mulher acaba não percebendo a presença do ser atrás dela, porque está muito concentrada na sua dança, mas os seus seguidores que apontaram a aparição acreditam que possa se tratar de uma criatura de outro mundo, tipo um fantasma. E isso é a única coisa que explicaria como ela apareceu do nada e sumiu do mesmo jeito, sem ser possível ver nenhum resquício do seu corpo atrás da dona da coreografia. Após ouvir alguns barulhos estranhos no quintal de casa, dois amigos decidiram verificar o que poderia ser. Na verdade, um foi e o outro ficou na varanda da casa filmando. Quando o corajoso desce e chega mais perto do matagal, ele se depara com uma criatura gigantesca a poucos metros de distância, caminhando lentamente na sua direção, o que faz com que o coitado volte correndo para casa. O monstro parece pesar algumas toneladas e se assemelha às imagens de um pé grande. Poderia se tratar de um gorila ou alguma coisa assim, mas ele parece maior do que normalmente os gorilas são. Seria um animal diferente ou uma criatura totalmente desconhecida? Bonecas podem até ser divertidas para quem gosta de brincar com elas, mas sem dúvida também podem ser objetos assustadores. Essa pessoa que estava no seu quarto começou a perceber que dentro do guarda-roupa era possível ver um leve movimento. Ela então acendeu a luz e começou a filmar a porta entreaberta, onde é possível ver as pernas de uma boneca que simplesmente estão mexendo sozinhas. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my... Se não fosse dentro de um lugar fechado, eu poderia achar que se trata do vento, mas isso seria impossível nesse caso. E se alguém estivesse manipulando com o fio, daria para ver no vídeo, né? Fora que os movimentos são bem variados. Isso tá com cara de ser aquelas bonecas antigas que passam de geração em geração e carregam alguma maldição. Vai lá saber quais são as histórias do passado desse brinquedo. A câmera de segurança dessa residência filmava a garagem da casa, quando capturou uma imagem arrepiante. Uma figura quase transparente passa pelo local caminhando em direção reta e desaparece segundos depois. A sombra esbranquiçada parece se desfazer quando vai em direção à cerca, saindo da propriedade. A mulher que postou o vídeo disse acreditar ser o espírito do seu pai, que havia falecido há pouco tempo, mas não dá para ter certeza, já que a feição é irreconhecível.
Seria um fantasma ou a velha história do homem invisível não era apenas um conto, e esse ser sobrenatural realmente está entre nós? Não dá para saber onde esse próximo caso aconteceu, mas o fato é que um homem acordou no meio da madrugada após ouvir barulhos estridentes próximos de sua casa. Ele então vai até a janela do quarto e resolve registrar o som desconhecido, que além de ser diferente de qualquer coisa que a gente já tinha ouvido alguma vez na vida, é surpreendentemente assustador. Parece que algum ser está com muita raiva ou sofrendo uma dor intensa. O dono do vídeo chega a dizer que não faz ideia do que se trata, mas que não vai fazer a loucura de sair para descobrir, né? Eu não consigo pensar em nenhum animal que possa emitir um som parecido com esse nessa potência. E talvez a melhor coisa seja nunca descobrir de onde o grito está vindo, e muito menos o motivo. Se continuar assim, acho bom encontrar outro lugar para morar. Durante uma visita casual ao túmulo de seus avós, uma mulher levou a filha e começou a filmá-la, quando reparou que a criança estava agindo como se elas não estivessem sozinhas ali. A criança começa a interagir com nada. Ela dá tchau, fala bye bye e até mesmo chega a fazer um gesto, como se estivesse dando um beijo na mão de alguém, tipo pedindo uma bênção. Depois, ela ainda aponta para o ar, dando a impressão de que estava vendo algo que ninguém mais via. Não dá para saber se a bebê chegou a conhecer seus bisavós, mas é evidente que talvez ela tenha conhecido nesse dia. Isso pode ser uma prova bem verídica de que as crianças são mais sensitivas do que os adultos, quando se trata de acessar outros planos. Segundo uma garota, em um vídeo feito para o TikTok, uma das janelas de seu quarto é independente e se mexe sozinha. Ela diz acreditar que um fantasma vive na casa, e basta pedir para ele abrir ou fechar algo, que ele dá essa mãozinha para ela. Não dá para saber como, mas ao falar para abrir a janela, o vidro começa a subir sozinho, bem lentamente. A jovem parece estar acostumada e fala do assunto com tranquilidade e realmente pode ser que exista uma boa relação entre ela e alguém do outro plano, já que nem todos os espíritos são necessariamente ruins. I really want the window to open, Mr. Ghosty. Can you keep opening it for me? I didn't do anything. Mas é claro, pode existir a suspeita de fios muito bem escondidos ou a possibilidade da casa ser automatizada. Porém, a jovem afirma que tudo é feito por um amigo de outro mundo. Hein? Nunca podemos descartar a hipótese do sobrenatural, que para quem acredita é sempre uma possibilidade. Essa garota estava conversando com alguma outra que não aparece no vídeo. Ela grava a conversa, que deveria ser engraçada, mas no meio dela, a menina é interrompida por algo bem estranho. Algumas mechas finas de seu cabelo são erguidas sem mais nem menos. Repare que por meio segundo o cabelo dela fica estático para cima, sem nenhuma explicação. Não é possível ver nada puxando as suas madeixas e se houvesse algum tipo de fio, daria para ver ele amarrado na ponta das mechas. O amigo percebe o que acabou de acontecer e a garota também parece ficar sem entender, mas mesmo assim postou o vídeo brincando com a situação. Outro caso parecido foi dessa jovem que se prepara para fazer uma dancinha na frente da câmera do seu celular, quando um pedaço do seu cabelo é jogado para cima, como se alguém tivesse passado e dado um tapinha nos fios. Porém, como conseguimos ver, ela está no quarto completamente sozinha e fica tão chocada quanto a gente. Como você já deve ter percebido, no último ano o TikTok simplesmente explodiu e se tornou uma das maiores redes de vídeo do mundo, conquistando diversos fãs e também influências para o aplicativo. Recentemente, uma menina começou a postar diversos vídeos na sua casa, alegando que um espírito estaria vivendo nela. Segundo a mesma, os seus pais também acreditam fielmente que uma entidade esteja por lá. Inicialmente, eles acreditavam que as vozes que estavam ouvindo eram de seus vizinhos, pois as paredes são finas e o som é realmente muito parecido. Mas isso mudou quando a garota estava gravando um vlog no espelho e uma pessoa que antes não estava lá passou andando atrás das suas costas. Em um segundo vídeo, a menina relata ter acordado por volta de 13h45 da madrugada depois de ter um pesadelo, e como estava sentindo uma energia estranha na casa
ela começou a gravar o quarto quando conseguiu filmar o vulto. A moça parece ser a única que realmente consegue ver essas coisas paranormais, enquanto os demais familiares apenas ouvem barulhos estranhos. Seja qual for o inquilino indesejado que está rondando a casa, eu espero sinceramente que ele vá embora. Fantasmas são retratados em filmes e séries como grandes lençóis brancos assustadores. Afinal, essa seria a única forma de um espírito invisível se mostrar para as outras pessoas. Contudo, o que você faria se visse um lençol parado no meio do seu quarto e completamente sem motivo? E o pior, sem nada lá dentro. Infelizmente, foi isso que aconteceu com esse rapaz, que decidiu filmar a situação para postar em suas redes sociais. Quando ele chegou no seu quarto, viu um lençol branco na forma de uma criança, parado, mas em determinado momento, o objeto simplesmente caiu, como se não tivesse mais nada embaixo dele. Você pode estar pensando que foi uma pegadinha muito bem feita, mas podemos ver com clareza que não existe nada embaixo do lençol, e que o homem se assustou de verdade, tanto que deixou a sua casa por conta do medo que estava sentindo. O que você faria se estivesse no lugar dele? Sairia correndo ou enfrentaria o paranormal? Eu sairia correndo com toda certeza. Dê uma olhada nesse vídeo, consegue observar algo estranho? Saiba que há algo bizarro e sem explicação nele, que fez muitos que o viram ficarem assustados. Há alguém dentro da lixeira observando tudo, e o pior, ninguém sabe quem era. O objetivo do menino que gravou esse vídeo para o TikTok era filmar sua amiga chegando no restaurante de fast food, mas ele acabou gravando olhos extremamente assustadores e espiando de dentro de uma lixeira. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Depois que o vídeo ganhou as redes sociais, muitas pessoas começaram a especular sobre os olhos dentro do lixo, e chegou-se à conclusão de que um ser humano adulto nunca caberia dentro de uma lata tão pequena, e que os olhos de uma criança nunca pareceriam tão assustadores, por mais escondidos que estivessem. O restaurante tinha acabado de abrir, e apenas eles e 2 funcionários estavam no local. Por que alguém se esconderia em um lugar como esse para espionar os meninos? Se fosse eu, nunca mais voltaria lá. Passar horas no TikTok pode ter as suas vantagens, mas também as suas desvantagens, visto que muitas vezes podemos nos apavorar com algumas coisas que aparecem por lá. Esse com certeza foi o caso desse vídeo, que está sendo reproduzido em outro celular. Durante a gravação, podemos observar diversas crianças e adultos se divertindo na piscina, enquanto outra pessoa está filmando no exterior. Mas o que realmente assusta nessa situação é que podemos ver uma menina com vestido branco em pé na grama, carregando o que parece ser um bicho de pelúcia na mão, até ela simplesmente sumir. Toda a situação dura segundos, mas assim que a câmera passa do lado esquerdo da piscina, podemos ver uma menina, e quando ela retorna para o lado direito, ela some em milésimos de segundos. Não seria possível ser uma criança de carne e osso, afinal de contas, ninguém seria capaz de sair do ângulo de filmagem tão rápido. Eu, hein? Nem curtir uma piscininha pode mais? Na minha opinião, as pessoas que resgatam animais abandonados estão mais perto de um lugar especial no céu. Por isso, acredito que Deus as proteja quando passam por situações perigosas envolvendo esse trabalho tão bonito. Uma mulher estava ouvindo um gatinho miando atrás de algumas madeiras. Para conseguir chegar até ele, foi preciso um pouco de trabalho. Ainda assim, ela estava determinada a completar o resgate e não deixaria nada impedir a salvação do pobre animal indefeso. A surpresa veio quando ela retirou a última porta e encontrou uma cascavel pronta para dar o bote, extremamente irritada por terem atrapalhado o seu jantar. Infelizmente, o gato não pôde ser salvo por conta da cobra. Mano, imagine o susto que a pobre moça levou, um momento assustador que, por sorte, não terminou mal. Se você já entrou no TikTok pelo menos uma vez, deve saber que existem diversas trends de danças rodando pelo aplicativo. Esse tipo de conteúdo é o que faz mais sucesso, atraindo vários seguidores. Porém, o vídeo a seguir trouxe muitos espectadores, mas por outro motivo. Esse foi o caso de um influencer que estava gravando uma dança ao vivo para os seus telespectadores, até ser avisado de algo assustador. Segundo os comentários, as pessoas que estavam assistindo a live viram um rosto muito pálido,
observando o dançarino no alto da sua escada, mas sumiu depois de alguns segundos. O cara afirmou que estava sozinho no momento da gravação e que por isso não seria possível realmente ter alguém na sua casa. O vídeo se tornou viral e chegou até a sair em alguns jornais da região, carregado de comentários de pessoas dizendo que a casa do garoto estaria amaldiçoada. Toda criança já teve medo de ter algum bicho-papão embaixo da cama. Porém, pelo que parece, seres sobrenaturais podem aparecer em outros lugares do quarto. Esse homem estava deitado quando ouviu batidas fortes vindas de dentro do guarda-roupa. Sua esposa, que se encontrava ao lado, começou a chorar no mesmo instante de medo. Para o seu susto, a porta se abre do nada e um ser bizarro é visto dentro do móvel, como se estivesse pronto para atacar alguém a qualquer momento. O homem se levanta imediatamente e, ao checar o guarda-roupa, não encontra nada nem ninguém. O que seria aquilo? Pelo menos para mim, não parecia ser desse mundo. Apavorado, ele sai imediatamente do local com sua família. Infelizmente, não recebemos mais nenhuma notícia sobre o que poderia ser aquela forma estranha dentro do guarda-roupa. Mas esperamos que esse portal para Nárnia tenha sido fechado e que todas as pessoas da casa estejam bem. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.